E aí pessoal, tudo bem? Beleza? Hoje nesse vídeo nós vamos falar de alguns tópicos concernentes à ufologia, algumas metodologias para investigação. Toda pesquisa ou investigação só pode ganhar um valor considerável, seja no campo filosófico, técnico ou científico, quando essas investigações passarem pelo crivo da razão. Para que um determinado conhecimento científico tenha um certo destaque nos meios acadêmicos, é estritamente necessário passar pelo crivo da metodologia científica, a partir da análise, a partir da síntese, das discussões, das teses, das antíteses, das experimentações, das observações. Mesmo depois que uma ideia científica ela se torna o centro das atenções, isso não diz que ela vai se perpetuar permanentemente e será uma verdade imutável. Com o conhecimento filosófico também existem metodologias para que o próprio filósofo ele externe as suas ideias. Primeiramente, ele vai pensar sobre determinado evento. Surgirá do fruto desse pensamento uma série de questionamentos entre pode ser que seja assim, pode ser que não seja assim. Para mim, a mais inteligente e às vezes até a mais angustiante que faz de um filósofo trazer ideias que pareçam as mais óbvias é do próprio filósofo prometer a ele mesmo não se auto-enganar. Essa ideia também é pautada nos meios científicos. Ou seja, o pensamento filosófico ele opta por externar aquilo que está muito mais de acordo com as nuances do fenômeno da existência. Por exemplo, nem todo fenômeno que eu observo significa que ele está estritamente de acordo com as minhas observações. Um exemplo muito claro disso é que se eu observar o pôr do sol na beira da praia, vai ser muito óbvio eu dizer que o sol se põe todas as noites no meio do mar. Todavia, com o advento tecnológico que nós temos em mão, essa ideia é totalmente inaceitável. Tanto o olhar científico ou filosófico estão pautados no progredir, avançar um pouco mais e ter como ferramenta primordial os porquês. Desenvolver o pensamento crítico, observar além do mar, além do sol e dentro das obviedades dar uma interpretação nos porquês dos eventos. Dentro dessa ideia surgirão as obviedades e as idiotices, é claro. Isso faz parte do aprendizado. O conhecimento técnico é uma forma genérica de todas as questões, tanto científicas quanto filosóficas. É uma forma de simplificar aquilo que é muito complexo. Eu diria que o técnico são as partes mais importantes de uma síntese, ou seja, a ciência ela vai desfragmentar partes por partes de uma peça, ela vai estudar todas as partes, desde as camadas mais profundas às mais superficiais, vai reunir todas as peças novamente, vai traçar os pontos-chave e vai simplificar. Consequentemente, nós teremos dessa simplificação o conhecimento genérico ou conhecimento técnico, que é, sem dúvidas, algo de suma importância para o avanço do pensamento humano, pois do conhecimento técnico também surge a vontade de conhecer um pouco mais aquilo que não se conhece na essência. Enfim, este ideal, que eu citei, é para nós termos uma noção de como funciona a própria mecânica da manifestação daquilo que nos parece inteligente a ser feito. Agora que quero chegar no assunto, qual é o tema do vídeo? Quais são os critérios para uma investigação ufológica? É óbvio que existem muitos ufólogos que peneiram suas investigações no crivo da razão, seja ela filosófica ou científica. E é justamente aquilo que nos parece óbvio, que está de acordo com os fenômenos aos quais nós temos ciência e temos a capacidade de interpretar como obviedade, que dá uma certa relevância nos estudos. O que é esse conceito obviedade? Vamos deixar um pouco mais claro. Por exemplo, você chega de uma viagem, observa o céu carregado de nuvens e observa as ruas da sua cidade toda molhada. Mas não está chovendo. O que parece óbvio é que o motivo da rua molhada é devido a uma chuva que acabara de cair, pois todos os fenômenos ao entorno indicam essa obviedade. O tempo nublado e a rua molhada. Com base em exemplos simples como esse, é que nós devemos entender até que ponto nós temos razão, até que ponto nós acreditamos ter razão.
e até que ponto nós estamos nos auto-enganando. Se eu observar o tempo nublado, a rua molhada, mas não está chovendo, eu posso dizer que passou um avião com bomba d'água jogando água para todo canto da cidade. Eu também posso dizer que estourou a comporta de alguma cidade astral e por um acidente caiu água na cidade. E essas ideias, em primeiro momento, não precisam ser descartáveis. Mas, se eu defender essas ideias, elas não nos parecerão ideias inteligentes. Dado que rua molhada mais tempo nublado combina com chuva. Logo, deduzir-se de que choveu, até que ninguém prove ao contrário, é o fundamento mais óbvio. Agora vamos ao que interessa, a ufologia. Existem os fenômenos UFOs. Milhares de pessoas tiveram experiências agradáveis e algumas desagradáveis com seres estranhos. Sim, isso é óbvio. Mas quando você promete não enganar a si mesmo, você percebe que o que mais tem são incongruências, que só fazem as entidades sérias ter cada vez menos fé quando se dizem em eventos extraterrestres. Eu, por exemplo, já tive experiência com seres extraterrestres, mas de maneira alguma eu vou sair falando por aí, até porque se eu disser o que vi e o que pude entender, me confundirão com mais um esquizofrênico. Então, para um certo resguardo de minha integridade mental, eu prefiro não comentar. Quem já viveu, quem já sentiu, quem já interagiu, seja fisicamente, seja psiquicamente ou fora do corpo, sabe que a coisa é muito, mas muito mais diferente do que a maneira que se prolifera sobre essas questões ufológicas. Só quem vive sabe o que é vivenciar aquilo que não tem como exemplificar na íntegra. Por mais que você tente, você concorre ao concurso da loucura. É por isso que existem coisas neste mundo que é só você que tem que experimentar para testificar o seu real sabor. O principal motivo para eu gostar de ufologia foi por ter vivenciado alguns eventos ufológicos. A ideia central desse vídeo é justamente dar um toque para aqueles que gostam de ufologia. Que fique muito bem claro que são tópicos, são sugestões, mas eu ainda, claro, tenho muito que aprender. Esse meu vídeo é mais uma forma de compartilhar informações. O primordial, principalmente para quem nunca teve uma experiência pessoal, é questionar. Mas não é um questionamento no sentido de desmoralizar a história de quem te conte. Aprenda primeiramente a ouvir a história, depois colocar tudo no papel e fazer uma espécie de peneira da razão. Até que ponto o que você ouviu parece óbvio e até que ponto é um tanto quanto estranho. Use sempre o exemplo das obviedades, como eu citei da chuva. Quando você pauta pelo crivo da razão, você vai perceber que existe uma grande porcentagem de fenômenos ufológicos que não tem absolutamente nada a ver com aquilo que realmente está acontecendo. Por exemplo, governos sabem sobre extraterrestres, mas não revelam. Tire 1, 2, 3 meses, ou quantos forem necessários, e coloque todas essas questões na peneira da razão e vê se realmente isso é fidedigno, ou até que ponto isso é um tanto quanto conspirador. Como podemos colocar essas questões na peneira da razão? É muito simples. Você pode abrir um leque de perguntas. Por que o governo sabe, mas esconde? Existe a possibilidade de o governo nada saber, ou se souber, seu conhecimento sobre o evento é tão superficial quanto o meu? E a NASA? Será que a NASA esconde alguma coisa? Será que o fato da NASA esconder não é pelo dever ético de não oficializar aquilo que não tem fundamento óbvio dentro dos parâmetros científicos o qual conhecemos? Vale o exemplo da chuva. Imaginem a NASA oficializar que o motivo das ruas da cidade estarem molhadas foi devido a uma ruptura em uma comporta de uma cidade astral. Isso vai quebrar todo um protocolo da obviedade, ou seja, essas questões elas devem ser reavistas. Ora, nós devemos pensar por este ângulo também. A NASA não divulga porque divaga nessas questões. E por ainda não ter um conceito amplamente concreto sobre os eventos ufológicos, sendo assim, dentro dos compromissos éticos, ela tem por dever não divulgar sem antes ter a plena certeza. Lembre-se, a NASA é uma instituição científica, portanto,
segue um protocolo que preconiza a metodologia científica. Talvez ela não esconde por uma questão intencional, mas sim por não haver concretude nos fenômenos dentro das perspectivas, dentro dos parâmetros em que ela observa. E se realmente a NASA tem contato com ETs, será que realmente, com todo esse advento informativo que nós temos em mãos, isso tem como ficar no mais absoluto sigilo? Veja bem, a NASA tem milhares de funcionários, é muita gente envolvida no processo. Para mim, e acredito que para você, segredo é quando só uma pessoa sabe. Se um mais ficar sabendo o seu segredo, você já quebrou todo o protocolo da confidencialidade. Corre um sério risco de alguém, de um terceiro, saber. Reflita. Como segurar um segredo numa corporação envolvendo milhares de pessoas? São questões que fazem parte do crivo da razão. Você vai ter que pensar mesmo. Será que houve realmente um acidente em Roswell? Mas de onde vêm esses seres extraterrestres? Se eles vêm de outras estrelas, outras galáxias, é possível não ter um aparato tecnológico que sane panes para que não ocorram incidentes como este. E se ocorreu, não é possível que também não tenha um aparato de resgate. E se eles não vieram de outras estrelas, terem uma tecnologia de fazer dobras no espaço, dar saltos quânticos, desfragmentar moléculas por moléculas da nave e dos tripulantes desta nave, para deixar uma dimensão e entrar em uma outra dimensão? Também não é possível, também não é admissível, tendo uma puta tecnologia desta, ser pego de surpresa por uma queda. Mas existem muitas provas concretas de que houve a queda. Então eu também posso questionar essa queda, de que se ela realmente foi a queda de um OVNI. Lembrando que eram tempos de Guerra Fria, e por coincidência, houve também a queda do OVNI russo. São inúmeras as questões. Se você tem um compromisso ético, primeiramente consigo, e depois com os demais, você deve esgotar algumas possibilidades, e não ter milímetro algum de reconhecer que estava equivocado nesta ou naquela questão. Ninguém, absolutamente ninguém é dono da verdade. Eu já mudei as minhas opiniões em determinados assuntos, simplesmente porque alguém mostrou para mim caminhos em que eu percebi que eram mais óbvios do que eu achava outrora. Ter compromisso com a verdade não é conservar aquilo que você acha, é lapidar esse seu conhecimento sem medo algum de reconhecer até que ponto se tem razão e até que ponto não se tem razão. Isso não significa fracasso. Isso significa vontade de aprender, vontade de avançar um pouco mais. Os estudos ufológicos, para ter alto grau de importância, eles devem ser assim, sempre preparados para uma nova forma de olhar para os eventos. O fenômeno UFOs, ele está manifesto no campo psíquico, tendo grande predominância até mesmo nos fenômenos espirituais. E muitos ufólogos, eles veem esses fenômenos encaixando-os dentro dos seus parâmetros, dentro dos seus conceitos. Em outras palavras, se um ufólogo separa as coisas, tipo eventos extraterrestres, não tem absolutamente nada a ver com fenômenos espirituais, já está em desvantagem. Pois tudo indica que exista uma ligação muito forte entre eventos físicos, do tipo casos de aparições no céu, com eventos psíquicos, casos de saída do corpo, abduções, tanto do corpo físico quanto do corpo astral. Uma outra questão também que dá para se pensar é nesse olhar hollywoodiano para os eventos. Eles já se tornaram obsoletos, porque a própria ufologia pautada na ética das obviedades já está estudando o psiquismo dos fenômenos. Mas se você for estudar os eventos superficialmente, é claro que o olhar hollywoodiano é o que parece mais conveniente. Tipo, a invasão alienígena, a escravidão dos humanos, alienígenas são robôs programados, o governo está escondendo de todo mundo, o Papa é um ser extraterrestre, os reptilianos nos escravizam. Coloque tudo isso na peneira da razão. Faça uma minuciosa comparação dentro das obviedades e facilmente sobrarão muito pouco dessas verdades, desses conceitos.
Eu não estou aqui, é claro, de forma alguma para dizer quem tem razão e quem deixa de ter razão. Mas se você, assim como eu, tem um compromisso de não se enganar ou se auto-sabotar, todos os conceitos eles devem ter argumentos que respondam todas as questões de uma maneira que não reste dúvidas. Podemos ter dúvidas? É claro que sim. Isso faz parte do aprendizado. Onde houver dúvidas, admitamos o não conhecimento e corramos atrás para saná-las. As ideias devem ser imutáveis? É claro que não. Opte pelo óbvio. Tudo indica que a pessoa que conserva uma certa verdade por muito tempo, sem estar constantemente inovando-a, atualizando-a, tende a uma autossabotagem. Toda fonte de investigações devem pautar pela ética e se elas estão de acordo com as obviedades da existência. Existem eventos que ocorrem o tempo todo e sequer nós sabemos, sequer nós temos a plena consciência deles. É claro que isso existe, mas antes de entendermos esses fenômenos, nós devemos dar passos pisando em terra firme. Afinal, nós temos ótimas ferramentas para compararmos e a própria natureza ela demonstra as obviedades da existência. Pensar, refletir, questionar, expor ideias que ajudam a construir ou inovar as ideias que já estão dispostas à mesa. Tudo isso são ferramentas ideológicas interessantes. Essas questões elas são muito amplas e era essa a mensagem que eu queria expor para reflexão e espero que de alguma forma ou outra isso possa servir para incrementar ou sanar algumas dúvidas, que é o que mais impulsiona a nossa vontade. Grande abraço, felicidade a todos, clique em gostei, compartilha, deixe seu comentário e até uma próxima. Felicidades!